Irmãos e irmãs da Paróquia Santo Eugênio de Mazenot, a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Já estamos no tempo do Advento, tempo de espera, tempo de mudança de vida, tempo de conversão. O evangelho que vamos ouvir hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanime pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Aquela grande multidão que seguia Jesus, quando ele desceu da montanha, eles queriam se aproximar de Jesus porque sabiam que Jesus podia curar as suas enfermidades, os seus males, as suas mazelas. Foram até Jesus porque tinham fé. E um fato importante nessa leitura: eles foram até Jesus porque tinham fé. Mas não foram sozinhos. Eles levaram aqueles que não podiam se aproximar de Jesus. Eles os levaram. Levaram consigo os coxos que não podiam andar, os cegos que não enxergavam, os mudos que não podiam falar. E todos esses doentes foram até Jesus porque também sabiam que poderiam ser curados de suas enfermidades. Jesus os curou. Jesus saciou a fome daquele povo, a fome da cura, a fome da compaixão, a fome que só Jesus pode saciar. E depois de tê-los curados fisicamente,
Jesus teve compaixão daquela multidão. Porque nós somos corpo e espírito. Jesus curou a parte física, Jesus curou o espírito, Jesus curou a alma. Mas eles necessitavam do pão material. E antes que eles pedissem, Jesus antecipou as necessidades deles. E é assim que Jesus faz com cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, antes mesmo que nós o peçamos. E quando Jesus disse aos discípulos: eu tenho compaixão deste povo, eu tenho compaixão dessa multidão, eu não posso mandá-los embora com fome, porque eles vão desanimar pelo caminho. Porque eles estavam com o espírito fortalecido, mas o corpo estava ainda enfraquecido. E nós precisamos desse tripé para nos manter firmes, para nos manter animados. Nós precisamos do alimento espiritual, que é o corpo e o sangue do Senhor. Nós precisamos do alimento da palavra. Nós precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Mas também nós precisamos do pão material. Esse tripé que nos mantém em pé diante das dificuldades. É com esse tripé que nós não desanimamos na nossa caminhada. E Jesus teve compaixão. E Jesus providenciou. Jesus perguntou aos discípulos quantos pães tinha, e eles disseram: 7 pães e 2 peixinhos. Jesus sabe da possibilidade, Jesus sabe das condições de cada um de nós, mas Ele quer que nós sejamos uns para com os outros. Jesus quer que nós sejamos essa ponte que leva os nossos irmãos até Ele, que os ajude a saciar a sua fome. A fome do corpo, a fome da alma, a fome do espírito. Nós precisamos ser essa ponte. Nós precisamos ser esse canal. E interessante que quando nós colocamos nas mãos de Deus o pouco que temos, não vai faltar para você. E não vai faltar para aquele irmão que está próximo de você. Se todos tivessem este gesto de partilha, este gesto de solidariedade, de colocar o pouco que tem nas mãos do Senhor, para que seja distribuído com aqueles que muitas vezes nada têm. Aí acontece o gesto de partilha. Quando sabemos partilhar, haverá menos irmãos, menos pessoas, menos gente com fome. E quando eu digo fome, fome da palavra, fome da Eucaristia, fome do pão material, fome do amor, fome do abraço. Nós não sabemos qual a fome do irmão, mas o Senhor sabe. Jesus sabe qual é a fome que aquele irmão está sentindo naquele momento. E se nós nos abrimos para esse gesto de partilha, nós vamos contribuir, nós vamos colaborar para que menos irmãos passam necessidade. Pedimos ao Senhor da vida que nos ajude a não guardar esses pães que nós temos, a não guardar esses peixinhos que nós temos, mas que nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E com a sua graça, com o seu poder libertador, Ele vai amenizar, Ele vai saciar a fome de muitos irmãos e irmãs que estão do nosso lar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Fiquemos na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.